mudança foi a política, cara. A gente tinha um compromisso político que a gente era obrigado a cumprir. E, de repente, a coisa começou a distorcer. A política do Corinthians ela é muito nojenta, ela é muito suja, cara. Assim, as pessoas que estão lá, algumas pessoas que estão lá, elas não querem o bem do Corinthians, cara. Elas não querem o sucesso do Corinthians. Por isso que o Corinthians está nessa situação. Mas a gente teve que assumir a caneta, trazer a responsabilidade e tudo que eu imaginava a gente começou a implantar e deu certo, cara. Deu certo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar tudo que rolou lá no Jogo Aberto. Sim, o presidente do Timão, Augusto Melo, esteve lá presente e acabou ali falando um pouco sobre esse título, né? Sobre como foi a importância de conquistar, ele entrando aí no programa com o Ronaldo. A gente viu que o Corinthians teve fez duas grandes atuações, né? Primeiro, fora de casa, sabendo se defender, sabendo ali passar por dificuldades. E na volta, na Neoquímica Arena, na minha opinião, o Timão jogou melhor do que o Palmeiras. Teve muito mais chances do que o Palmeiras de abrir o placar. Teve aquela defesaça do Everton ali no chute do Yuri Alberto já no final do jogo. Naquela neblina, tava tudo escuro. Rolou ali aquela brincadeira no Jogo Aberto. É o que vamos ver no vídeo de hoje. Corinthians é campeão do Paulistão 2025. O Augusto foi lá, falou um pouquinho da importância, né? E como vencer esse título pode dar um pouco de tranquilidade, já que o trabalho dele no Timão é sempre muito questionado por aqueles que estiveram lá durante muito tempo, infelizmente. Não conseguiram fazer muita coisa e agora, segundo ele, tentam atrapalhar demais a nova gestão. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. O link do programa estará aí na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra, toda aquela resenha e zoeira no Jogo Aberto de hoje. Coisa para resolver, mas eu sempre digo, o título, ele não pode ser um título qualquer. Eu acho que a gente tem que extravasar, tem que comemorar, tem que entender a importância. Você começa o ano, vai passando por etapas e ganha um Campeonato Paulista com tanta dificuldade, com tantas equipes de Série A. Agora tem que comemorar e tem que continuar comemorando, viu? Não tem jeito. Não, pior que não dá tempo, né? Hoje já tem trabalho, apesar que teve folga hoje, à tarde se representa e amanhã já viagem, né? Treino e viagem e começa o Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, espero que o título aí motive a gente para que a gente possa começar com o pé direito e o brasileiro espera, né? Então a gente está muito focado nisso. Ai, Brasileirão, mas vamos ficar no Paulista ainda. Sgarbi, você está olhando para o presidente Augusto com aquele jeitinho meio invejoso, meio, ai, se fosse eu, por que não aconteceu na minha vida? Eu não vou negar, né, Rê? Não vou mentir aqui, não. Queria estar comemorando. Não, mas parabéns, Augusto, porque para mim esse título começa também no momento que você deu um all-in no ano passado, trazendo grandes jogadores que o Corinthians precisava, né? Cair para a Série B no Corinthians, o Corinthians cai para a Série B no caso, naquele momento, seria muito prejudicial para o clube. Então eu queria saber como foi esse momento de mudança, cara. A importância do Depay também no time, parabéns. A mudança foi a política, cara. A gente tinha um compromisso político que a gente era obrigado a cumprir. E, de repente, a coisa começou a distorcer. A política do Corinthians ela é muito nojenta, ela é muito suja, cara. Assim, as pessoas que estão lá, algumas pessoas que estão lá, elas não querem o bem do Corinthians, cara. Elas não querem o sucesso do Corinthians. Por isso que o Corinthians está nessa situação. E depois de uma retomada que a gente viu que realmente a gente tinha caneta e tinha que fazer alguma coisa com a caneta, então a gente decidiu realmente assumir a responsabilidade, trazer um executivo de verdade de futebol, que é o que a gente prometia e a gente não conseguia fazer isso por algumas interferências. Marco Aurélio sabe como que é lá dentro, Ronaldo, enfim, todos vocês conhecem um pouco o bastidor, mas a gente teve que assumir a caneta, trazer a responsabilidade e tudo que eu imaginava a gente começou a implantar e deu certo, cara, deu certo. Agora, tudo que um homem deseja é ver os filhos felizes, a esposa feliz, a esposa campeã, realizada, amiga, animada em casa. Isso está acontecendo na sua vida mais ainda hoje, Chico. Obrigado, viu, presidente? A gente dorme feliz. Lá em casa. Não precisa dormir, pode fazer outras coisas também. Nesse caso, não foi dormir, não. Ô, presidente, parabéns pelo título. Esse Paulista ele está sendo muito valorizado e não à toa. Foi uma final, assim, digna das maiores da história que eu vi entre Corinthians e Palmeiras. Um negócio impressionante. Mas, curiosamente, o Corinthians faz uma contratação, que foi a do Fabrício Angileri. Aliás, certeira, tá? Certeira.
O que o torcedor pode esperar? Eu sei que ainda estamos na fase da comemoração, mas o Corinthians ele não reforça, até porque já tinha reforçado bastante, e traz só o Angileri. Tem algumas carências que vocês ainda estão identificando para que, enfim, até o dia 11 tenha uma janela nacional e depois na metade do ano, para reforçar ainda mais o time? Porque agora o torcedor quer mais, né? Além do Paulista, o torcedor quer mais. Nosso maior desafio era manter esse elenco. Até fui criticado no final do ano, que tinha que contratar, só que as pessoas que estão fora, elas não sabem as dificuldades que tem primeiro para a gente manter o que a gente tem. E teve várias propostas que a gente fez um sacrifício de poder segurar todos, e todos entenderam que tinham que fazer a história do Corinthians, que é o que está acontecendo. E a gente se abraçou, né? O senhor disse que as contratações estavam dentro do próprio elenco. Tipo, segurar o Yuri, o Garro. Isso, exatamente. A renovação do Yuri, do Garro, o próprio Mateuzinho. Assim, o assédio está muito grande, graças a Deus. Isso mostra que nós temos um elenco forte, isso mostra que o Corinthians ele é vitrine novamente. E eu fiquei muito satisfeito com isso. E é difícil você conseguir manter um elenco num término de campeonato, cara. É muito difícil, ainda mais da forma que o Corinthians terminou se destacando. E o nosso desafio era esse, e a gente conseguiu manter. E a gente, durante as nossas reuniões, a gente sempre questionava se haveria alguma necessidade de uma ou outra peça. E, por enquanto, a nossa comissão técnica é fantástica e ela trabalha muito com os jovens de base, que tivemos uma Copa São Paulo brilhante também, com um dos times mais jovens da história do Corinthians. E ali foi aproveitado quase 11 garotos. Hoje você tem aí alguns garotos já não só treinando, mas já ficando no banco, preenchendo o elenco. Isso é muito importante. E a gente esperava alguma necessidade. O próprio o treinador ele pediu para a gente esperar, entender, começar o Campeonato Paulista. E se você for ver, o Corinthians hoje acho que é um dos únicos times grandes que não gastou R$1 nessa temporada, por enquanto. E aí, quando sentimos alguma necessidade e uma oportunidade pontual, que é o que a gente tem hoje um departamento de scout muito bom, que monitora o mundo inteiro, um trabalho pontual, que já entendeu qual é a característica do Corinthians. E aí a gente foi buscar o Fabrício, que a gente tinha certeza que ia dar certo, já chegou vestindo a camisa, como se já tivesse há anos no Corinthians, cara, e graças a Deus está dando tudo certo. E vai ser assim na temporada toda. Todos vocês sabem a dificuldade financeira do Corinthians, mas o Corinthians é um time grande, sempre tem que estar no mercado e a gente está atrás de oportunidades sempre. E ontem, sem querer, não foi intencional, o Jogo Aberto enviou para Itaquera João Paulo Capelani. Isso é um perigo recorrente. O cara tem um histórico muito ruim. Depois é que pensamos nisso. Porém, o Corinthians superou o Palmeiras e o Capelani. E venceu o Paulista. Capela! Os campeões, presidente! O presidente está espumando. Que esse cara de pau. O lixo falaria O mais gostoso é ver essa cara sua de cachorro lavado. Eu tenho uma relação interessante com o Augusto, ele sempre nos atendeu, sempre foi muito transparente. Dei algumas pancadinhas, ele talvez esteja espumando para devolver algumas também. Não, ao contrário, mas faz parte. Eu acho bem. que o importante, presidente, é que a gente tem essa trocação aqui, é franca. Tem a crítica, tem o elogio, eu não poderia chegar aqui no programa e deixar de elogiar o título paulista que não vinha há muito tempo, né? O Chico falou sobre possibilidades que poderiam chegar ao clube. Na temporada passada, a Renata fez uma entrevista exclusiva com o Yuri Alberto, que até chegou a revelar que, claro, tá feliz o Corinthians, vai estar clima, etc e tal. Mas por ser um jogador jovem, tem mercado no futebol europeu. Chegando no Campeonato Brasileiro e a janela do meio do ano, o senhor garante que nenhum jogador do Corinthians sai, a não ser que o clube pague o valor da multa? Garro teve proposta, Yuri Alberto a mesma coisa, entre outros atletas. Pelo senhor, ninguém sai do clube só pagando a multa? Teve alguns atletas que eu falei que só sairia se pagasse a multa mesmo. A gente teve a coragem de fazer isso mesmo porque quando o Corinthians estava numa situação complicada, a gente sangrou para manter todo mundo em ordem, que é o que vem acontecendo. Então eu também tinha que ter um respaldo nesse sentido, né? A gente tinha que ter aí o que aconteceu ontem, título, a gente tinha que ter um elenco forte. Mas é difícil você assegurar, né? É muito difícil mesmo, porque hoje, eu vou te dar um exemplo, o Garro já recebi umas 6, 7 propostas que eu recusei. Outros atletas também já recebi várias propostas. 6, 7 é bastante, hein? Opa! Várias propostas. Mas o que é bacana isso, cara? Que mostra que o Corinthians não vende mais jogador barato, vai vender pelo preço justo. E sempre eles começam lá com a régua lá embaixo, preço barato. E não tem mais isso no Corinthians. O Corinthians voltou a ser protagonista. O Corinthians agora tem uma direção séria que valoriza seus atletas, que valoriza a sua marca. Eu peguei uma camisa com 70 milhões, hoje ela já está em quase 210 milhões. É a camisa mais valiosa, se eu não me engano, da América Latina. Isso é tudo um fruto de um trabalho, porque é uma marca gigantesca, cara, e ela merece ser bem tratada. E a gente vem tratando ela bem, a gente vem com novos desafios.
E o Corinthians hoje está voltando a ser o protagonista, cara, pode ter certeza. Olha, quem tinha muita confiança no título do Corinthians, analisou inclusive até o empate da final, foi o Marco Aurélio Cunha. Marco, uma campanha que na primeira fase foi a melhor, o Corinthians foi passando por todos os adversários, até chegar numa final sempre esperada entre Corinthians e Palmeiras, e levou, e não tem contestações. Não, primeiro, parabéns, Augusto, pela conquista importantíssima. Obrigado. Nessa sua fase de trabalho. Eu sei quanto é difícil, né, fazer futebol, quanto custa fazer futebol, quantos inimigos gratuitos você tem no futebol. Então, eu te cumprimento e acho que você superou uma fase crítica, política e agora com resultados esportivos. Isso é bom para o futebol, é bom que não haja hegemonia no futebol, é bom que alterne o poder do futebol entre São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, eventualmente um time jovem que chegue também. Então, o futebol se engrandece com conquistas importantes como a do Corinthians. Eu dizia que se o Corinthians fizesse a sua lição de casa, ele não perderia jamais esse campeonato, porque jogaria todos os jogos na arena, a segunda parte, as finais. Isso ficou claro. Foi um jogo truncado, mas eu acho que o que valeu mesmo foi o elenco. O Depay fez uma partida brilhante, na minha opinião, segurou a bola, pôs no bolso. Então, Ele mesmo. Tenho só elogios e perguntar, né? Há expectativa demais para esse Corinthians ou ela vai ficar um pouco no limite financeiro do clube? Não, com certeza, a expectativa é muito grande, Marco. Isso só incentiva a gente a trabalhar mais, cara. Como eu falei, não tem crítica que vença o trabalho, Marco. Não tem crítica que vença o trabalho. Como o Capelanes falou, eu absorvo muito bem as críticas, sabe? Desde que ela não seja maldosa, desde que ela não desestruture a minha família, que é onde me pega muito. O resto pode me bater à vontade. Eu venho apanhando aí 7, 8 anos, aí já criei casco. E a gente sabe que a política do Corinthians é muito nojenta, tem um grupo do ódio ali que torce contra, tem um grupo do ódio ali que quer o poder a todo custo, tem um grupo ali que está com abstinência do poder. Só que a gente veio para modificar o Corinthians, a gente veio para reestruturar e profissionalizar o Corinthians. Então as críticas para mim sempre são construtivas, eu absolvo isso muito bem, isso só faz com que eu trabalhe mais. Errar, a gente é ser humano, a gente sempre vai errar, mas eu como um grande corintiano, o meu erro vai ser sempre para melhorar e poder fazer o que eu imagino. E graças a Deus o trabalho está sendo bem feito, vai melhorar e a gente vai reestruturar mais ainda se houver necessidade pela nossa comissão. A gente deve sentar agora, entre amanhã e domingo, a gente já tem uma viagem importante que eu vou estar junto. E com certeza, cara, qualquer necessidade que haver, eu não vou medir esforços para isso, mano. Então tá aí, né, um pouquinho do que rolou ali. Tem muitas zoeiras geralmente no jogo aberto, só que agora foi recebendo ali o presidente do Corinthians. Isso mostrou também como o Timão vem forte para 25, né, consegue vencer e vencer com muita categoria. Esse título não foi nada por sorte de maneira alguma, foi com muitos méritos mesmo. Desde a primeira fase, onde fez o primeiro lugar geral, aí depois venceu alguns jogos que eram muito difíceis, né? Colocou reservas e ainda assim conseguiu boas pontuações nos jogos. E agora foi coroado com esse título, vencendo o primeiro jogo fora. E na volta não venceu por pouco, hein? Jogou melhor, pra mim, na minha humilde opinião, jogou melhor do que o Palmeiras no geral, né? Nos dois jogos, se você pega ali a soma. Então acabou merecendo sim esse título. Eu quero saber de você, torcedor, o que você achou da declaração do Augusto. Também falou um pouco sobre a possível saída ali de alguns jogadores importantes. E é bem provável que cheguem mais propostas, ainda mais após esse grande título do Paulistão. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!